Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Telecomcast, o podcast da Digital Map, criado para donos de provedores de internet que querem crescer com clareza, método e decisões baseadas em dados, em um mercado cada vez mais competitivo e com cada vez menos margem para erro. Satisfação. Eu sou o Álvaro de Menezes, diretor comercial da Digital Map. A Digital Map não atua como uma agência tradicional, nós operamos um sistema próprio de aquisição previsível, desenhado especificamente para provedores regionais que precisam transformar crescimento em processo, e não em tentativa. Ao longo dos últimos anos, esse sistema vem sendo aplicado em diferentes operações, sempre com o mesmo foco: previsibilidade de vendas, controle de CAC e escala sustentável. E para inaugurar o Telecomcast, eu não poderia trazer alguém melhor. Meu convidado de hoje é Marcelo Salvado, diretor comercial e marketing da Zen Telecom. A Zen é um provedor de internet de Florianópolis que fechou 2025 com aproximadamente 21% do market share da região. Foi eleita a internet mais rápida da capital e talvez o mais impressionante, cresceu rápido de forma consistente, ano após ano, em um dos mercados mais disputados do Brasil, compartilhando com a Digital Map incríveis 9.579 vendas consolidadas. Marcelo, seja muito bem-vindo, meu velho. Beleza, meu velho. Obrigado aí pela oportunidade. E a gente tem uma história bem bacana que vale a pena a gente compartilhar para que cada vez mais esse segmento se profissionalize, né? Eu sou da opinião de que o mundo de provedor é um mundo muito recente, né? E que requer que cada vez mais a gente profissionalize processos, que a gente tenha a possibilidade de tomada de decisões mais embasadas para que o segmento como um todo cresça, né? Afinal de contas, hoje a internet, ninguém vive sem ela, né? Antes de falarmos da Zen Telecom, eu quero voltar um pouco no tempo. Quem era o Marcelo antes? Pô, vai voltar bastante no tempo. Mas então, cara, eu particularmente divido a minha vida, minha história profissional em dois grandes eixos, né? Que é um período que eu vivi no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei aproximadamente 12, 13 anos com agência de viagem, na época onde as pessoas não saíam, não se movimentavam, não conseguiam uma passagem aérea, não conseguiam um hotel, não conseguiam uma locação de carro sem passar por uma agência de viagem, né? E o legal disso é que existiam pelo menos umas 400 agências de viagens que faziam exatamente a mesma coisa, né? Eram os mesmos preços, os mesmos produtos, os mesmos serviços, e aquilo fez com que me abrisse os olhos de o quão o diferencial de serviços, de qualidade de atendimento iria fazer a diferença dentro desse mercado. Só que isso eu estou te falando lá de 1990, né? Final de 80, início de 90. Então, essa visão, essa experiência com o mundo de qualidade de serviço, de prestação de serviço, vem muito dessa escola, né? Até porque eu trabalhei em 2, 3 agências ao longo desse período todo, e todas essas agências sempre estavam entre as melhores agências, né? Ou as agências que mais vendiam para determinada companhia, mesmo que fossem agências relativamente pequenas. Então, assim, esse foi um período da minha vida que eu falo assim, aqui foi a minha escola em relação à prestação de serviço. Depois, quando vim para Santa Catarina, grande parte da minha história aqui foi dentro de cervejaria. Eu fiquei 15 anos, né? Disputando o mercado com a maior empresa do mundo. E aí sim, uma veia comercial, uma veia de gestão de negócios, e somado à questão de prestação de serviços também, cara, aí entendo que formou uma receita bem interessante. Porque mesmo no mundo da cervejaria, onde basicamente a ideia principal é que você se diferencie por marcas, por sabores, a gente agregou a isso a questão da qualidade do atendimento também, né? E com isso fez com que uma marca que ela deveria ser terceira, quarta marca, né? De market share nas regiões onde a gente atuava, se tornasse líder de mercado. Então, essa experiência, esse background, essas experiências que eu tive na minha vida, eu hoje, dentro da Zen, eu estou conseguindo implementar isso, né? Não só pela questão de diferencial de atendimento, de qualidade de atendimento, mas também uma certa agressividade comercial, né? Porque o mundo da cervejaria, ele é um mundo agressivo, ele é um mundo competitivo, é um mundo onde 0,1% de market share representa muito dinheiro, né? Onde os investimentos em marketing, em lançamento de produto, tudo isso realmente é um diferencial muito grande. Então,
dadas as suas proporções, né? Hoje, basicamente, é a receita que a gente vem trazendo, vem aplicando para dentro da Zen Telecom, né? E os frutos, né? Como você mesmo já comentou, eles vêm sendo colhidos, né? Coisa linda, Marcelo. E como que surgiu a oportunidade da Zen na sua vida? Então, cara, a Zen, ela chega num momento de transição na minha vida, né? Eu tinha saído da cervejaria quando eu estava ainda no Rio de Janeiro, cuidando da operação do Rio de Janeiro, que era uma operação bastante complexa. Um amigo meu de longa data me falou assim, cara, tô com um projeto de colocar fibra ótica aqui no sul da ilha, que é algo que realmente não existia na época. Mas eu tava, cara, num projeto fundando uma escola Waldorf com um grupo de famílias, cara, que foi também um projeto muito bacana, uma contribuição, que eu entendo que se eu vejo que um dos grandes problemas desse país é a educação, era uma contribuição que eu conseguiria fazer, né, que é ajudar um grupo de famílias a fundar uma escola. E começou também a surgir um projeto na cabeça que já vinha de longa data, mas que ele estava um pouco de stand-by, que era a questão de ter a oportunidade de viver fora do Brasil, né, de ter uma experiência de morar fora. E aí essa ideia surgiu e a gente conversou, falei, cara, eu tô com outras prioridades nesse momento, né? E acabou acontecendo, né? A gente fundou a escola, eu acabei botando a família inteira embaixo do braço e a gente teve uma experiência de morar 2 anos fora. E quando eu voltei, entrou a pandemia, logo em seguida entrou a pandemia. E eu prontamente peguei o telefone e liguei para esse meu amigo de novo. É o momento. Eu falei assim, cara, aquele projeto andou, porque assim, se tu tivesse um bar, eu certamente não te ligaria, cara. Mas como a gente tá falando de um provedor de internet, cara, eu acho que é grande momento pra gente conversar. Ele falou assim, cara, não só andou, não só começou, como realmente a gente tá precisando de um investidor, mas de um investidor atuante. E eu falei assim, cara, então vamos conversar, porque eu tenho muito interesse em tocar esse negócio, né? E aí aconteceu que a gente conversou, se entendeu, e de repente de um cara que vem de um mundo de cervejaria completamente diferente disso, dessa realidade de telecom, né? Tava eu lá, à frente, né, junto com o meu sócio, que toca a parte, principalmente a parte técnica, né? Eu fico com a parte administrativa, financeira, comercial e marketing. Eu falei assim, cara, tá bom, caí de paraquedas nesse negócio, eu preciso entender como isso funciona para poder, né, fazer a minha contribuição. E aí, cara, puta, foi uma experiência bárbara, porque você no meio de uma pandemia, né? Eu sempre digo isso, as pessoas na pandemia passaram a entender não só a necessidade, mas a importância da internet. E também se deparar com uma realidade que durante muitos anos pagavam um valor, eram ludibriados, vamos usar esse termo, né? Por planos de velocidade, valores e tal. Mas quando realmente precisaram, viram que aquela internet não era suficiente para que eles pudessem. Porque começaram, cara, as calls, né, de trabalho, começaram as aulas à distância, né? Começou uma série de novas profissões, uma série de novas necessidades. E aí a Zen entrou, né? Então, cara, eu tinha na época, eu não fui um dos fundadores da Zen, eu entrei quando a Zen tinha exatamente 90 clientes, né? Hoje nós já temos muito mais de 10 mil. E eu, na época, usei muito a expertise de um vendedor. A gente tinha um vendedor, Fábio, que é um cara que, pô, é um braço direito grande nas vendas. E a gente começou a ir pra rua. Máscarazinha. Pô, tem um condomínio aqui que quer uma reunião. Chega no condomínio, daqui a pouco você olha, tinha 15, 20 pessoas numa sala do condomínio, né? De convivência do condomínio. E, cara, eu tenho que falar da Zen, cara. E eu nem conheço tanto a minha própria empresa e o segmento. Mas, cara, essa ida pro mercado fez eu entender, perceber que o consumidor, tanto quanto eu na época, cara, não sabia nem contratar o serviço que tinha, qual era a necessidade, se era um download, se era upload, e a questão de utilização da internet. Então, assim, eu falei, cara, nesse momento que eu disse assim, nós precisamos adotar um trabalho didático, certo? Técnico e didático, de criar soluções para as pessoas e, principalmente, ensinar elas como utilizar. Então, assim, desde então, né, dessa experiência que eu tive de ir para o mercado e também começar a conhecer um pouquinho disso e trazer isso como uma linha de estratégia de trabalho de área comercial, cara, isso eu entendo que fez toda a diferença para essa construção.
Perfeito. Marcelo, vamos fazer uma elipse aí na linha do tempo e trazer para os momentos atuais a Zen. A Zen de hoje. Qual que é o tamanho da Zen hoje? Qual que é a área de atuação da Zen? Como você enxerga a empresa nos momentos atuais? Cara, o processo de expansão de um provedor ele é um processo bastante oneroso, né? Então, até porque você faz um investimento inicial alto para você cabear um bairro, uma região específica, né? E você, só que aí sim, fica 10, 20, 30 anos, talvez, operando em cima dessa rede, né? Então, o payback disso é muito longo, né? Então, a Zen sempre trabalhou muito forte em cima de uma austeridade. E a gente, ao longo desses anos, por mais que a gente tenha um número de clientes bastante relevante para a área que a gente atua, hoje em cima de números reais, de BGE, de indicadores, né, oficiais, eu diria que a Zen está batendo na casa de 21% de market share. Então, ao longo desses 6 anos, a Zen, a gente não expandiu tanto quanto uma grande parte dos provedores fizeram, mas a gente teve bastante competência e se estabelecer muito bem dentro dessa área, né? De crescer com estabilidade, de crescer, cara, de forma consistente, né? E assim, dentro da nossa área, só para você ter uma ideia, então a gente começou lá atendendo um pedacinho do Rio Tavares, um pedacinho do Campeche, depois nós avançamos lá para um pedacinho da Lagoa, depois nós avançamos um pouquinho para a Barra, depois a gente começou a expandir um pouco os braços para o sul da ilha, né? Porque o objetivo inicial da Zen era ser o provedor do sul da ilha, né? A gente segue sendo, mas a gente tem já alguns projetos de expansão, algumas parcerias que a gente vem estabelecendo, tem planos para frente também. Mas, cara, esse processo, além de oneroso, ele também é um processo burocrático, né? Então, você precisa de autorizações, você precisa aprovar projetos, você tem vários sócios, né? Não controláveis dentro dessa estrutura, né? A Celesc é um órgão é uma concessionária extremamente relevante dentro do nosso negócio, porque eu uso a estrutura deles, então preciso aprovar projetos. Então, assim, tem empresas que tomam a decisão de sair lançando cabo, expandindo áreas e correndo riscos, né? E a gente optou sempre pela questão pé no chão, step by step, né? Fazendo a coisa direitinho. E assim, cara, eu entendo que até na nossa área, só para te dar um overview assim, a nossa área, cara. Hoje, basicamente, todos os grandes operadores estão na nossa área. Hoje eu tenho as grandes telcos lá. Hoje eu tenho as operadoras regionais, né, que eram pequenos provedores e viraram grandes empresas. Então, assim, nossos concorrentes não são concorrentes fáceis de lidar, né? Muito pelo contrário, são concorrentes aonde... Eu falo muito com a minha equipe, né? Cara, se for pra gente fazer o mesmo que eles fazem, a gente fecha as portas aqui agora e volta todo mundo pro mercado, cara, para procurar oportunidade, né? Então, a gente precisa ser muito, mas muito melhor do que eles, para que a gente possa se estabelecer. E isso vem dando certo, né? Então, assim, cara, você tá sempre entre esse desafio de, assim, cara, eu preciso crescer, mas eu preciso também estar estruturado para esse crescimento, né? O que eu mais tenho visto hoje no mercado são provedores lançando rede, correndo os riscos que eu venho te falando. Só que, cara, você precisa ter um equilíbrio na empresa, né? Você precisa ter uma área, você precisa ter uma rede que é sustentável, você precisa ter uma área de venda que vai comportar isso, e eu preciso, principalmente, quando eu parto do princípio de que eu quero me diferenciar no mercado por qualidade de atendimento, cara, eu preciso ter gente para fazer isso, eu preciso formar gente, preciso contratar gente. Então, assim, Álvaro, cara, para que um negócio tenha sucesso, eu entendo que um planejamento muito bem feito, ele precisa ser feito. E a gente tem esse nosso plano de negócio muito bem elaborado. E todos os movimentos que acontecem ao longo desses tempos, cara, ele sempre atendeu isso, né? É o que eu falo, tudo aquilo que o investimento nos permite fazer, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem um pouco mais de 10 mil clientes na base, mas eu tenho capacidade técnica de atendimento. Ou seja, a gente investiu nos melhores equipamentos, a gente investiu nas melhores estruturas de data center, eu tenho capacidade de atender 50 mil. Então, tecnicamente, a gente definiu que eu não quero ter os sobressaltos do crescimento, mas eu preciso entender, cara, que, tipo, se hoje a gente sair de 10 para 50, eu vou ter muito problema. Isso não me interessa.
crescer dessa forma, né? Então, a gente vem trabalhando hoje muito forte, pelo menos ao longo dos últimos 2 anos, muito forte a parte de pessoas, de estrutura de pessoas para poder suportar esse crescimento todo. Né? Então, eu te diria isso, cara, assim, a grande receita da Zen ao longo desse tempo inteiro foi ter um planejamento bem estruturado para isso, ter pé no chão, ter austeridade em nível de investimento e principalmente sempre respeitar o nosso cliente, cara. Esse é o nosso grande objetivo, velho. Marcelo, Floripa é um dos mercados mais disputados do Brasil no mercado de provedores de internet. Quando a gente fala em algo em torno de 21% de market share, isso não vem por acaso. Na sua visão, o que a maioria dos provedores erra ao tentar crescer em mercados tão competitivos? Cara, primeiro porque o foco do provedor regional, em geral, é brigar contra o provedor regional. Esse, para mim, já acho que é... Ao invés de se fortalecerem como estruturas independentes, mas como provedores regionais, que, cara, vamos ser sinceros, a gente briga com as grandes, né? Quem tem a maior participação de mercado são as grandes, é com eles que eu quero tirar a fatia deles. Então, acho que já começa por um erro de estratégia do meu ponto de vista. Ponto número 2. Cara, o planejamento, eu diria que não é algo que faz tão... Por mais que necessário seja, por mais básico que pareça ser, me parece que é algo que não está muitas vezes dentro do planejamento dessas empresas, né? Então, quando você não tem planejamento, você começa a tomar decisões estratégicas que não se sustentam. Principalmente o quê? Guerra de preço. Cara, na Zen eu não entro em guerra de preço. Eu perco o cliente porque ele fala para mim, cara, a empresa X me fez essa proposta. Cara, beleza. Vou tentar, né? Vou tentar trazer argumentos para que eu consiga reverter esse cara, mas se eu entender que realmente ele é um cara que está vindo pelo preço, cara, eu prefiro abrir mão desse cliente do que trazer ele. Então, vamos lá. Primeiro, uma visão, na minha opinião, né? Não sei se está certo ou errado, mas na minha opinião, uma visão errada de definir quem são os seus concorrentes de fato. A falta de planejamento faz com que você tome decisões completamente equivocadas e geralmente vão para a linha de preço, e quando você vai para a linha de preço, meu amigo, cara, você tem impostos a pagar, você tem projetos para provar que tem custo, você tem investimentos em equipamentos para você fazer. A gente está o tempo inteiro modernizando o equipamento, né? Não só dentro no nosso data center, mas na casa do cliente. Então hoje, cara, eu tenho certeza que tudo que a gente entrega hoje para o cliente é o que tem de mais alta tecnologia viável de entregar. Tem coisas maiores, tem XGS PON, tem outras tecnologias que estão entrando, mas elas ainda são um pouco inviáveis para o mercado. Então, e além desses 2 pontos, tem sempre a questão da mesma receita do bolo, cara. Sabe? Tipo assim, como que eu cheguei na Digital Map? Cara, foi numa conversa, né? Dizendo assim, cara, eu tô vindo do mercado de cerveja, eu sou um bebê de cabelo branco no mundo de telecom, mas eu quero ser o mais disruptivo possível nas nossas comunicações, nas nossas campanhas. E, cara, isso para mim deu muito certo, cara. Tá aí, nós estamos falando de números extremamente relevantes, significantes, seja de crescimento de venda, seja de market share, sabe? Então, assim, cara, eu vejo o mercado dessa forma, né? E isso faz com que cada vez mais a gente tenha a consciência, a necessidade de nos profissionalizarmos, de buscarmos as melhorias contínuas o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Esse trabalho ele é cansativo, ele é oneroso, mas ele é necessário. Né? Eu sou a favor da concorrência. Acho que a concorrência só faz a gente crescer. Né? Só faz eu cada vez tentar ser melhor do que ele. E isso faz com que aquela engrenagem, com que aquela máquina, ela não pare o tempo inteiro. Né? Então, por mais que a gente esteja posicionado hoje muito bem no mercado, por mais que a gente tenha um número de clientes bastante relevante, eu nunca acho que tá bom. Eu sempre acho que a gente tem muito para fazer para a gente melhorar. E eu vi que a meta já subiu novamente, né? A meta ela vai. A meta, eu brinco com a galera e tal, né? É meio esquema Dilma, bate a meta dobra, aquela coisa toda. Não, na verdade não, cara. Eu também tenho isso muito na minha cabeça, porque praticamente a minha vida inteira eu trabalhei em cima de meta. Eu acho que uma meta, ela precisa ser desafiadora, mas ela precisa ser alcançável, né? Então, assim, quando eu vejo que a minha equipe está performando em alto nível, quando eu vejo que a minha equipe vem buscando, alcançando os objetivos que a gente vem definindo, cara, obviamente que eu sei que ela tem capacidade para mais, né? Então aí eu preciso fazer essa máquina continuar rodando. Não sei se você lembra, mas quando a gente começou, a meta estava em torno de 120 a 150 vendas, era a meta inicial. Hoje a meta base é 350 e a Zen
com a Digital Map vem batendo todos os recordes anualmente, a ponto agora de fechar dezembro de 2025 com incríveis 413 vendas, não é isso? Cara, foi, cara. A gente fechou 2024, onde eu não tinha expectativa de chegar em 300 vendas. A gente bateu com 347 vendas em dezembro de 2024. Como da mesma forma, não tinha perspectiva de chegar ainda dentro do ano de 2025 em 400 vendas. E a gente, para ter uma ideia, a gente bateu 3 vezes o recorde de 2024 em 2025. A gente bateu em outubro, novembro e dezembro. E aí dezembro... Que já era um recorde. Cara, a gente já vinha de um crescimento de 36%, cara, de 2024 contra 2023. A minha área, ela não aumentou, a gente não fez expansão de área. E aí, entra 2025, a gente cresceu 10% contra 36% o ano passado e bate 3 vezes o recorde, cara. Outubro, novembro e dezembro. E aí fecha com 413 em dezembro, cara, sinceramente, eu não tenho tanto relacionamento assim ainda dentro do mundo de telecom, mas os que eu tenho, eu te diria que esse número, para a região que a gente atua, cara, ele é um número espetacular, velho. Só para situar as pessoas que estão nos ouvindo agora, quantas pessoas tem nessa área aqui de atendimento da Zen? Eu lembro claramente que no início de 2025 eu chegava a sinalizar para a equipe que a gente talvez quase dobrasse de tamanho de pessoas ao final de 2025. Pasmem, a gente terminou 2025 com todos esses resultados que eu estou te falando, não só... E assim, o resultado comercial ele é uma parte do processo, né? Eu aumentando meu número de clientes, eu preciso ter a mesma eficiência dentro da área financeira, eu preciso ter a mesma eficiência do suporte externo, do suporte interno, da nossa equipe de NOC. Então, assim... É um trabalho em conjunto, né? É o que eu falo, você tem a parte da entrada, eu brinco até que o vendedor é o cara que traz a prospecção, né, de investimento do cliente, né? Aonde ele quer botar o dinheiro dele, que ele bote no nosso bolso. O técnico de instalação é o grande vendedor, cara, porque se ele não fizer a instalação, entre aspas, de nada, valeu a negociação. Mas, cara, todo o outro time é responsável por essa manutenção toda. Esse crescimento, ele não se sustenta a partir disso. Então, assim, chego lá em janeiro de 2025, gente, a perspectiva para esse ano é de que a gente crescer, dobrar o número. Cara, a gente chega em dezembro exatamente com o mesmo número de colaborador, mas com resultado de alta performance. Ou seja, a qualidade da equipe, cara, tá fazendo bastante a diferença nesse processo. As pessoas estão fazendo a diferença nesse processo, cara. E isso é algo que eu sempre tive comigo a vida inteira, cara. As pessoas é que fazem a diferença. E tanto fazem que a Zen já não bastava ter batido 3 recordes consecutivos de resultados. Janeiro, agora a gente iniciou janeiro já com a tendência de 480 vendas, né? Eu sou um cara que, tipo, aprendia como gestor de negócio, cara, não tomar decisões, não fazer gestão, cara, sem algo técnico, né? Sem um dado real. Então, assim, eu tenho uma planilha de acompanhamento de vendas, cara, que ela é dia a dia, que inclusive a Digital Map faz parte desse grupo de pessoas que todos os dias acompanhando. Todos os dias está acompanhando, né? Então, assim, cara, essa planilha, ela sempre direciona minhas decisões, seja de eu, daqui a pouco, aumentar um nível de investimento, né, para um tráfego pago, seja para a gente, talvez, mudar uma estratégia que estava pré-determinada em virtude de alguma coisa que está acontecendo. Cara, volta e meia, a vantagem também, cara, que eu tenho de trabalhar junto com vocês, cara, é que o fato de vocês estarem muito dentro da nossa área comercial faz com que, em algum momento, a minha equipe de rua sinalize, olha, tal operador em tal região, cara, tá com um problema. Eles já estão aqui, o X horas sem internet. Cara, então eu já olho, cara, para vocês, já falo assim, Digital Map, vira os canhões para aquela área, cara, tipo, e vai trazer resultado. E isso, cara, tem sido essa constante o tempo inteiro, cara. E aí, pô, as pessoas podem pensar, nossa, mas o cara tem mais... Cara, hoje, a área comercial, basicamente, sou eu fazendo o marketing da empresa, né? E aí, obviamente, com o apoio da Digital Map e mais uma outra agência que faz a nossa parte institucional. Eu tenho um supervisor, que é o Fábio, e tenho 3 vendedores, cara. Sendo um CLT, um trabalhando dentro da operação e 2 terceiros. É isso. Esse é o time da área comercial que vem fazendo esse resultado. Ou seja, não adianta eu querer colocar 10 pessoas, né? Eu sempre falo isso, cara. Pô, a área não aumentou, o nosso resultado só vem crescendo,
Cara, não adianta botar mais pessoas, porque essa pizza também, ela tem limite, né? Esse fermento, chega uma hora que esse fermento também ele vai saturar. Então, cara, é isso, né? Esse também é o que eu falo, assim, talvez seja até uma outra dica boa para outros provedores, cara, fazer com que a questão de produtividade e eficiência das pessoas, saber, né, utilizar o perfil dessas pessoas e não é sugar, não, cara. O termo não é sugar. As pessoas trabalham felizes, as pessoas trabalham realizadas por estar lá, as pessoas gostam de trabalhar lá, mas o fato de estar sempre desafiando elas, porque a gente entende que elas têm capacidade de entrega, faz com que esses resultados venham, né, cara? Então, não adianta. Se eu botasse hoje 10 vendedores, cara, talvez meu resultado fosse até pior, né? Porque aí ia entrar naquela questão do tipo assim, cara, né, tá... Um vai deixando pro outro, um vai deixando... E ali não tem, cara. Ali, cara, meu... A oportunidade cai, cara, e é aquela galera que vai resolver, cara. Não tem jeito aí, Cara, eu vejo na Zen, assim, analisando também, observando as outras operações, que dentro da Zen vocês têm um compromisso com o que é essencial. Não se inventa moda na Zen, né? Se faz o que precisa ser feito muito bem feito, que é o atendimento ao cliente. Vocês não demoram no atendimento, são extremamente competentes, então te deixo os parabéns por isso. E queria te passar um dado, 2025 foi todo esse boom das vendas, com 30% de redução do custo de tráfego, né? Dos custos das plataformas aí, a gente teve uma redução e mesmo assim a gente teve crescimento ainda depois da implantação do nosso sistema de traqueamento avançado. Que continue assim, né? Amém. Cara, na verdade isso não me surpreende, Álvaro, cara, porque é o que eu falo, cara, o nosso trabalho junto com vocês é um trabalho muito próximo, né? Então, beleza, eu venho de uma experiência lá de 15 anos de cervejaria. Pô, a cervejaria, a maior empresa do mundo hoje é uma cervejaria. Cara, velho, a partir do momento que eu contrato um especialista, e obviamente que esse caminho, ele foi trilhado, né? Ele foi conquistado. Essa confiança, Hoje é o que eu brinco, assim. Hoje, basicamente, eu tenho as ideias, né? Troco a ideia com vocês, cara, e vocês capturam ela muito rápido. Né? Esse trabalho ele é muito dinâmico, né? Porque eu sempre trouxe vocês para dentro da operação. Então, como eu vejo também o trabalho da Digital Map, vocês estão o tempo inteiro falando, Marcelo, contratei tal ferramenta, cara, tô mexendo no meu time, né? Cara, dá 2 dias de venda, que a venda daqui a pouco ela não cai num patamar que a gente entenda que seja um patamar bom, mas não ruim, porque faz muito tempo que a gente não tem um nível de venda ruim. Cara, quando bate o segundo dia de venda, cara, quando eu penso, falo assim, cara, vou mandar uma mensagem para Digital pra gente dar uma avaliada, cara, a Digital já me mandou uma mensagem da manhã, cara, já tô revendo as campanhas, já tô organizando as campanhas. Cara, então assim, cara, quando você contrata um especialista, entre aspas, eu preciso, e eu entendo que esse cara tem capacidade para isso, tem potencial, tem competência para isso, cara, entre aspas, eu entrego um pouco a chave da minha empresa para ele, né? Eu vejo muito isso também, cara, os provedores que, tipo, nossa, contratei agência tal, mas os caras querem fazer isso e os caras querem fazer aquilo. Tá, mas peraí, cara, tu escutou os caras? De repente o que o cara pode estar te sugerindo pode ser uma coisa interessante. Não, mas os caras são foda, eles querem tomar conta. Eu conheço um pouquinho esse mundo de agência já por muitas experiências e em parte, a gente sabe que esse meio, né, esse cluster de negócio tem um pouquinho disso, né? Mas, cara, a gente também precisa ter humildade de saber que a gente não sabe tudo, senão a gente não aprende porra nenhuma, né? Então, cara, esse para mim também é outro ponto muito importante, né? Eu vejo, ao passo que eu vejo empresas, provedores que tipo, eu não contrato aquela agência porque aquela agência XYZ. Não, cara, eu contrato essa agência porque essa agência é pica. Daí eu quero trabalhar com esses caras, né? E a Digital não tinha nenhuma experiência com provedor, mas topou um desafio comigo. Falou assim, cara, esse louco cara vem da bebida, nós não temos experiência no mundo do provedor. E, cara, eu topei a oportunidade que ele nos deu de dizer assim, cara, eu quero ser disruptivo, cara, eu quero oferecer, eu quero divulgar o que ninguém tá divulgando, né? Eu quero saber ter essa flexibilidade, eu não quero ter uma campanha engessada. Só para tu ter uma ideia, cara, a primeira agência que eu contratei, claro, imagina, vem do mundo de bebida, um investimento absurdo em marketing e tal, em trade marketing, uma porrada de coisa, você chega ali, não tem um pila para investir, né? Cara, daí tinha uma agênciazinha que estava contratada para fazer um básico, postar alguma coisinha ali no Instagram e tal. Aí, assim, como eu já estou há 30 anos morando nessa região, então, assim, eu conheço muito, eu me relaciono com muitas pessoas, eu conheço muito bem o lifestyle da região.
certo? O nome da Zen já foi um nome Total. bem alinhado com isso, assim, sabe? Que conversava muito bem com toda essa história. E eu falei para ele assim, cara, essa agência, a sede dela era no Nordeste, se eu não me engano. E eu falei com ele, eu falei assim, cara, olha só, cara, eu preciso começar a fazer umas campanhas mais direcionadas aqui pro meu público e tal. Pô, velho, aqui você tem campeão mundial de skate, Pedro Barros, entre outros tantos, né? Até ruim falar, porque tu vai esquecer algum nome aqui, mas tantos talentos, cara, que se desenvolveu do skate, do surf, XYZ, de vários esportes, da música, da cultura, puta, de tudo, né? É um caldeirão de talentos, de potenciais. Cara, eu falei pra ele assim, cara, eu preciso que você monte uma arte pra mim, cara, de um skatista. Mas dei esse cenário pra ele. Eu falei assim, cara, tem que ser uma coisa radical, tem que ser uma coisa que, porra, massa e tal. Não, mas nada a ver skate com internet. Cara, esse é o disruptivo, certo? Eu falei, cara, é isso que eu quero. Cara, o cara me manda uma foto de uma criança lá, um adolescente com estingarte, com não sei o quê, com protetor, caneleiro e tal, um skate Bandeirantes, cara. Foi assim, puta, velho, ali me caiu a ficha que eu falei assim, cara, essa não é a solução que eu preciso, né? Mas aquele cara, certamente aquela agência, eu não estou desmerecendo o trabalho dele de maneira nenhuma. Ele foi super importante dentro do nosso processo, até para me dizer se não é isso que eu preciso. Mas eu tenho certeza que ele deve ter muitos provedores embaixo da base dele, fazendo exatamente a mesma coisa e satisfeitos talvez com aquele resultado. Mas sem perceber que tem um mundo de oportunidades fora dessa receita, né? Fora Exatamente. Esse, Marcelo, é uma configuração de muitos provedores atualmente. Quando a gente começa nos provedores, eles estão fazendo ali, preocupados muito ali com feed, com postagens. Muitas vezes ele parece muito ali até uma banca de revista ali, o feed. Não tem nada humanizado, muito diferente do que a Zen. A Zen, ela vende, não é internet que a Zen vende. Eu sinto que a Zen vende um lifestyle, como você disse, né? E isso é muito importante para o branding da marca, então vocês estão de parabéns nisso também. Cara, eu acho muito massa isso que tu falou, porque às vezes a galera fala assim, faz algumas piadinhas com a Zen, né? Ah, Zen. Cara, eu falo assim, cara, Zen, cara, é o estado de espírito de quem contrata Zen. É isso, cara. Porque, cara, hoje, meu amigo, internet, eu diria que é uma droga muito potente. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos sem internet, cara, então não tem noção o efeito que isso causa. Então, esse é o nosso objetivo, né? É fazer com que o cliente não passe por esses momentos de tensão, de abstinência, de loucura até. Cara, então é assim que a gente vem trabalhando, né, cara? E assim, pô, Zen tem problema? Tem, cara, tem problema. Essa é uma coisa que dono de negócio também não pode fechar o olho para isso. Então, assim, às vezes tem cara reclamando, pô, fiquei um tempão lá na lista, na espera e tal. Cara, é uma reclamação, às vezes entra um reclame aqui, entra uma avaliação no Google. Cara, isso é tratado como um mega problema, tá? Não é um responder ele, desculpa, foi sem querer. Não, cara. Cara, vai para uma área de qualidade. Qualidade, cara, envolve as áreas responsáveis para aquele ponto, né? E as decisões são tomadas em cima disso. Certo? Se eu precisar aumentar o meu quadro de atendimento, porque eu estou entendendo que já está cliente esperando muito tempo na fila, a gente vai aumentar. Então, é o tempo inteiro trabalhando em cima de indicador, cara, de qualidade, para que a gente possa fazer essa entrega de acordo com aquilo que a gente se propõe. Muito legal. A gente, quando começou, sugeriu uma mudança de slogan, né? Eu lembro que foi para Zen Telecom, internet numa boa, que é exatamente isso, né? É o estado de espírito. E nós colocamos como mote da primeira campanha, conecte-se numa boa e viva a ilha sem estresse. É exatamente o que o brand da marca pede. Essa foi o tiro no Álvaro. Marcelo, me diz uma coisa. Peraí que eu tenho que buscar aqui. Você percebe uma diferença no perfil de clientes que chegam hoje para comprar na Zen? Eles chegam mais conscientes, mais decididos, mais preparados para fechar? Sim, cara. Eu vejo isso, sim, com certeza, porque afora toda... A gente tenta otimizar todas as forças de vendas possíveis, né? E ainda o boca a boca, ele ainda tem uma participação muito grande dentro do nosso negócio, né? O cliente que chega pra gente hoje, ele até é impactado, ele é muito impactado, aliás, não é até, ele é muito impactado pelas mídias, pelas campanhas, sejam elas de criativo, sejam elas de conteúdo, mas sempre que eles chegam na gente, eles falam assim, cara, porque eu entendo que, vamos lá, velho, você vai contratar algum serviço, aí você vai olhar o Reclame Aqui,
Você vai olhar o Google, você vai olhar o site, você vai olhar tudo que... Hoje, com os IAs, então, você pode fazer um estudo bastante complexo em relação a isso, profundo em relação a isso. Então, assim, cara, hoje o nosso cliente, eu vejo que ele chega bem mais... no início, não. No início, não. É legal te falar isso assim, porque no início, não, cara. No início, eu até falava pra minha equipe, eu falei, gente, hoje o cliente que chega pra gente... Ainda que a Zen ainda não tinha essa participação, não tinha esse conceito, não tinha essa consolidação no mercado, eu falava, velho, o cliente vai chegar pra gente e ele vai chegar talvez até um pouco agressivo, né? Porque ele traz uma carga cognitiva, ele trazia uma bagagem de relacionamento com outros provedores, né? Exatamente. Que ela não era saudável. Ele era necessário, porque ele só tinha aquele provedor como possibilidade de contratação, né? Então hoje não, cara. Hoje o cliente parece que ele chega já um pouco mais selecionado, seja pelas ferramentas de inteligência que a gente tem, talvez, para buscar esse cara, mas principalmente porque ele também já chega assim, não, cara, eu recebi uma campanha de vocês, mas eu coloquei aqui no grupo da rua, coloquei no grupo do prédio, falei com o meu vizinho, e, cara, todo mundo falou muito bem de vocês. Então, assim, cara, eu vejo isso nitidamente, que esse cliente, ele chega já num outro patamar, digamos assim, para contratar o nosso serviço. Desde a implantação do sistema de aquisição Digital Map, a Zen já vendeu 77% a mais, chegando a fazer 3.840 vendas em apenas um ano, e crescer incríveis 31%. O que você diria para provedores que ainda dependem exclusivamente de indicação e porta a porta? Se ele tiver num quadro de concorrência, num cenário de concorrência, ele tá fadado a morrer, tá? Porque é o que eu falo, né? Chega uma hora que essa voz, ela já não tem mais o alcance que tu precisa para tu poder se desenvolver. Cara, tudo é proporcional, cara, à estratégia de negócio de cada um. Mas dificilmente alguém monta um negócio para não crescer, né? E principalmente provedor, porque as suas despesas, elas vão aumentando, tudo vem aumentando de forma... Mexe o dólar, cara, muda todo o custo de toda a matéria-prima que a gente usa. Então a gente tá sempre precisando sempre crescer. Cara, então assim, o cara que... Pô, se eu pensasse assim, Lauro, eu hoje possivelmente devia estar com uns 3.500 clientes, cara, porque o início da Zen, quando a gente não tinha, como eu falei lá, que foi no meio de uma pandemia, no meio de um cenário, entre aspas, triste, né, trágico, mas favorável para o mundo de telecom. Cara, mesmo naquele período, cara, e com muita gente falando absurdamente bem da Zen, o meu crescimento, ele era desse tamanho, cara. E ele era um crescimento, digamos assim, ele era uma constante, né? Ou seja, não era um crescimento de fato, era sempre uma reposição, vamos dizer assim, uma necessidade. O crescimento realmente veio a partir da gente poder avançar outras frentes de venda, né? Seja a venda UPAP, o famoso UPAP, que, cara, realmente é um desafio de todo provedor crescer dentro do UPAP, mas o crescimento estruturado, né? E previsível. Previsível, com marketing, com análise de número, né? Cara, a gente já teve situações de discussões saudáveis, do tipo, pô, vamos investir mais? Não, mas peraí, cara, por que eu devo investir mais? Pô, velho, vocês sempre trouxeram números, né? Todo o aumento de investimento, todas as nossas tomadas de decisões, elas nunca vieram de um... Eu acho que... Não funciona. Com a gente não funciona assim, né? E vocês sempre trouxeram. Você sempre tem uma parte analítica bastante interessante para qualquer tomada de decisão de gestor, né? Então, assim, cara, e ao passo que você vem num mundo de aquisições, fusões, né? Você pega hoje as empresas que já são operadores, mas que foram pequenos provedores, começaram como provedores regionais, esse crescimento não é orgânico, velho. Esse crescimento é em cima de fusões. Então, talvez tenha muito dono de provedor que trabalhe para ser comprado em algum momento. Esse não é o objetivo da Zen. O objetivo da Zen é realmente fazer história, é criar o seu próprio negócio, né? Óbvio que não tem como imaginar que num futuro alguma empresa vai ter muito interesse em fazer alguma aquisição, mas nesse momento isso está descartado. A gente não trabalha para isso, trabalha pelo negócio. Talvez o cara que tenha esse pensamento de, pô, vou ali botar mais uns 2.000 clientinhos, cara, beleza, mas o cara que realmente quer fazer o negócio acontecer, cara, se ele não abrir a cabeça dele para todas as possibilidades de vendas que existem, né, ele tende a morrer. Marcelo, falando em trajetória, lá do passado, quando a gente começou, a Zen ficava numa salinha
guardada lá no multi, assim, né, uma salinha bem escondida ali. Hoje em dia, a Zen tá num prédio, num lugar que passa, sei lá, umas 10 mil pessoas por dia, num prédio lindo, com alta visibilidade na entrada do sul da ilha. E imagino que direto você receba alguma proposta de agência nova aí, agência de marketing que te pede para uma brechinha da Zen, e você sempre nega. Por que, cara, que você continua ainda depois de 3 anos com a Digital Map? Cara, de fato, cara, a gente, é como eu falei, né, cara, levaram 5 anos pra gente chegar ali onde a gente chegou, em nível de estrutura. Entendo até em respeito aos clientes, à comunidade, a gente sempre teve um trabalho muito próximo da comunidade. Acho que a gente entende que precisaria ter uma empresa que trouxesse essa representatividade para a região, né? E a partir cara, aquele prédio que a gente tá hoje, inclusive foi um prédio, cara, que ficou um tempão, ele era famoso porque ele virou um prédio meio abandonado, e a partir do momento que aquele prédio começou a tomar corpo, a gente, como sócio, olhou e falou assim, cara, esse prédio foi feito pra gente, né? Porque a gente conseguiu visualizar toda essa parte que você comentou, né, cara? A possibilidade de a gente explorar a questão visual, de a gente fazer toda uma comunicação, e por ser um ponto altamente estratégico no sul da ilha. Mas, cara, tu captou bem, cara. Hoje a gente recebe, né? As pessoas nos olham como uma empresa grande, como uma empresa que, porra, hoje nós temos 50 colaboradores diretos e indiretos, né? Isso não é qualquer negócio no sul da ilha que tem esse tamanho. E isso faz com que, cara, o que surge de pessoas que têm soluções pra gente, pra que a gente cresça mais ainda, se aumente mais 3 andares. Crescer mais 3 andares. Tipo, cara, é insano, cara. Mas, cara, é o que eu falo, cara. A gente estabeleceu uma linha de confiança, né? Baseada não só no relacionamento até pessoal, porque a gente virou amigo, né? Mas cara, é nessa consistência de informação, né? Essa consistência de detalhamento analítico, essa proposição de trabalho, né? Então, sim, teve muitas coisas que, puta, eu sou um cara que não me acho um cara muito criativo, mas eu tenho as ideias, eu preciso de alguém que traduza essas ideias. Cara, então, assim, a Digital Map hoje, ela basicamente é quase como funciona por Wi-Fi a relação, né, cara? Wi-Fi 7. Parece que eu penso aqui e vocês conectam ali, então, cara, não tem por que mexer no que tá dando certo, velho. Não tem, né? E se eu entendesse também que esse seria um trabalho limitado, que ele vai até aqui, cara, também poderia tomar essa decisão de, puta, agora daqui pra frente eu preciso olhar uma outra. Mas não é o caso, cara. Eu vejo que ainda tem bastante coisa pra gente construir junto e que vocês vão ter capacidade de acompanhar esse negócio, né? E de ser, inclusive, cara, eu acho que quantas vezes eu finalizei um mês, finalizei um ano, sempre agradecendo muito o trabalho de vocês, fazendo o reconhecimento. Esse trabalho é nosso, né? Não várias indicações. Várias também, indicações. Muito grato, puta, isso também, cara. Isso é uma forma da gente também retribuir por todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto com a gente. Essa disponibilidade de querer estar junto com a Zen, de viver a Zen, né, cara? É todo dia aí, cara, tudo Zen, tudo Zen, tudo Zen. E é isso, cara. Eu não entendo que, como dono de negócio, responsável por essa caixa, eu não tenho nenhum motivo hoje. Ainda que eu falo, né, cara? As pessoas, quando mandam as propostas, cara, quando elas querem participar, cara, puta, velho, eu te confesso, cara, que um dia talvez eu tenha até interesse em contratar alguém para, tipo, um mês, pra dizer assim, cara, tudo que tu tá falando agora, traduz isso para mim em ações, em prática, cara, porque, cara, vai ser fenomenal, vai ser um case de sucesso. Mas é isso, cara, acho que assim, hoje tá tudo muito claro o que é a nossa proposta, o que é a proposta de vocês, tá muito claro até onde vocês podem chegar, até onde a gente quer chegar, e tá tudo muito bem alinhado. Cara, eu não vou mudar. Perfeito. Marcelo, qual que é a sua visão para a Zen nos próximos 5 anos? Cara, esse mundo de telecom, ele é um mundo bastante volátil, né? Um mundo bastante dinâmico. O que a gente vem, assim, tecnicamente, cada vez mais pensando em qualidade, o tempo inteiro, tá sempre aptos, prontos para entregar novidades, inovações para os nossos consumidores, né? Institucionalmente, sempre muito forte essa questão, cara. Hoje a gente apoia projetos sociais. E não é por, cara, é legal. Não, cara, a gente tá junto com os caras, né? A gente trabalha muito forte junto com as comunidades. A gente patrocina muito atleta local. A gente
na medida que a gente vá tendo mais caixa, né, para poder fazer isso, fortalecer isso, né, fortalecer o atleta, o novinho, aquele atleta lá que... É o que eu brinco, a gente não patrocina o atleta, a gente patrocina o sonho do cara, né, e quiçá ele vai se tornar um atleta e vai buscar as conquistas dele, e já tá tendo, né, recentemente foram 2 troféus foram entregues na Zen aí, de atletas nossos que conquistaram. Então, é fortalecer isso cada vez mais. É expandir área, sim, cara. É expandir área para algumas regiões que a gente entende que são extremamente relevantes para a gente dentro desse negócio, que conversam muito com a nossa estratégia. É criar processos. Agora, recentemente, nós estamos lançando uma campanha de curso profissionalizante para que a gente possa trazer as pessoas para dentro da operação que não tem conhecimento e que a gente possa formar. Nós temos uma universidade Zen, formadora de técnicos de telecom. Então, é para a gente que possa... Cara, a ideia é ao longo desses próximos 5 anos, cara, sem ser muito visionário, mas continuando nesse projeto pé no chão, é fortalecer muito, cara, tudo que já vem sendo feito, tá? Então, assim, trazer novos produtos, vamos trazer. A partir do momento que a gente entender que a gente pode confiar nesse parceiro, nesse fornecedor e tal. Então, sempre isso, cara. Sempre com um negócio muito bem planejado, com um negócio muito bem avaliado, né? Porque, cara, se eu te disser assim, cara, eu quero chegar em 25 mil clientes em 5 anos. Porra, cara. É um número. Mas para chegar nesse número tem muitas outras coisas. Então a ideia é, talvez, chegar nesse número, mas por consequência, sabe? Do fortalecimento de tudo isso que eu te comentei e a gente poder chegar nesse número. A gente tem 3 pilares básicos lá, velho, que é 3 valores, né? Pessoas, serviços e resultado. E eu entendo que essa construção, ela necessariamente passa por essa estrutura, né? Então, assim, as nossas pessoas têm cada vez mais se mostrado capazes de altas entregas. O nosso serviço também vem cada vez mais se consolidando, as pessoas vêm nos procurando por isso. Eu rodo em vários círculos de amigos ou conhecidos, e as pessoas, às vezes, que não me conhecem, perguntam, Marcelo, o que você faz? Eu trabalho na Zen. Porra, cara, eu tenho a Zen. Porra, melhor empresa, cara. Tipo assim, uma coisa espontânea. Então, isso, cara, é cada vez mais fortalecer isso. Todas as áreas que a gente entrar, a gente tentar buscar essa proximidade com a área, entender quais são necessidades que um centro comunitário, né, uma associação dos moradores precisa. Fortalecer isso, cara, para que a gente, por consequência, né, chegue no resultado. Eu tenho a Zen lá em casa há muitos anos e a Zen só cai se acabar a energia. Assim, se nevar em Floripa. É impressionante. Marcelo, a Zen foi eleita a internet mais rápida de 2025. Cara... Quem sabe a melhor internet de Santa Catarina? Sinceramente, cara, eu acho que foi muito merecido essa conquista, porque ele veio com base em muito trabalho. E ela é uma conquista mais, cara, para as pessoas, para o nosso time, sabe? Porque as pessoas que ficaram ao longo desse tempo todo segurando essas broncas com a gente, né? Passando por esses processos, essas transições, esses crescimentos, e para os nossos clientes, cara. Então, assim, cara, é uma conquista, cara, muito legal pra gente. Tá, inclusive, para ser já formalizado nos próximos dias. Mas é isso, cara, de novo, né, cara, é fruto de um trabalho, é fruto de uma estratégia bem elaborada, é fruto de ter os parceiros corretos, né, fazendo as entregas que a gente precisa, é uma consolidação da marca, é uma competência do time de conseguir transformar isso em resultado. Enfim, cara, a gente comemora isso pra caralho, cara, porque, cara, dá orgulho, né, cara? Eu sempre falo, quando as pessoas fala um pouquinho da Zen, sempre pergunto, tem tempo? Porque é bacana falar dessa história toda, saca? Marcelo, muito grato por você ter vindo. Não poderia ter convidado melhor que você. Você que foi o primeiro empresário que acreditou do ramo de telecom na Digital Map. E a gente, a partir do resultado da Zen, a gente desenvolveu um método e vem replicando em outras operações e todas dando um resultado muito positivo. Queria te agradecer de coração, dizer que a gente está muito honrado em fazer parte desse momento da Zen, desse crescimento da Zen. E muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Beleza, velho. Cara, foi meu primeiro podcast, cara. Não é à toa que a gente tá junto, cara. Não é à toa que vocês também vêm colhendo esses frutos. Cara, tive também a possibilidade de indicar a vocês alguns clientes e parceiros e que seguidamente me ligam e falam assim, porra, cara, tá bem legal o trabalho, estamos atingindo os resultados. Enfim, velho, que a gente tenha pelo um ano de 2026 ainda melhor do que a gente teve em 2025. Muito grato. Valeu, meu velho. Valeu. Tamo junto.